Você realmente conhece nossa bandeira brasileira? Mas qual o real significado das cores da bandeira do Brasil? Em sala de aula, os alunos escutam que os significados das cores da bandeira do Brasil são que o verde representa as matas, o amarelo representa o ouro e o azul trata-se do nosso céu brasileiro. Assim costuma-se ensinar sobre a bandeira nacional todos os anos. Curiosamente, há muitos mais significados a serem explorados que vão além dessas explicações. Mas afinal, quando surgiu a bandeira do Brasil? A primeira bandeira do Brasil foi a bandeira imperial. Mas quais os reais significados dessa bandeira? E quais os significados da bandeira republicana atual do Brasil? O que significam os elementos e as cores da bandeira atual? Nesse vídeo eu vou te explicar tudo isso. A bandeira brasileira atual foi criada em 1988, após o golpe que derrubou a monarquia do Brasil. O Brasil teve 3 bandeiras, e antes delas, o modelo atual é baseado na bandeira do Império. Após ser coroado o primeiro imperador do Brasil, Pedro I tinha um grande desafio em mãos: construir uma nação ao lado dos brasileiros. Era preciso criar um país, símbolos capazes de unir o povo e fomentar a identidade nacional. Pedro I escolheu um renomado artista francês para criá-lo. Trata-se de Jean-Baptiste Debret, o homem que foi responsável por grande parte das ilustrações que hoje é usada para conhecer melhor a vida e a cultura do Brasil imperial. Ele veio com a missão francesa em 1816. O artista criou a primeira bandeira do Brasil, trazendo de maneira mais marcante o verde e o amarelo. Essa bandeira durou apenas alguns meses e foi substituída por uma muito similar, que ao invés de trazer a coroa real, trazia a coroa imperial. Após essa mudança, apenas em 1835 a bandeira foi alterada, pois o Brasil criou o estado do Paraná. As estrelas da bandeira passaram de 19 para 20. Mas afinal, o que significam os elementos da bandeira imperial? O retângalo verde simboliza a casa dos Braganças e a família portuguesa na qual nasceu Dom Pedro I. Losango amarelo simboliza a casa dos Habsburgos e a família austríaca na qual nasceu a Dona Leopoldina. Segundo o especialista de simbologia João Mena, o losango representa as mulheres, lembrando aquelas que atuaram na independência do Brasil. Galhos de plantas abaixo do brasão. Tratam-se de ramos de 2 plantas, o café e o tabaco. A coroa imperial é o símbolo utilizado pelos monarcas brasileiros. O círculo no meio da bandeira trata-se da esfera armilar, um importante instrumento de navegação mostrando a influência do passado português no Brasil. A cruz representa a Ordem de Cristo e a Igreja Católica em geral. O Império Brasileiro tinha o catolicismo como religião oficial. As estrelas representavam as províncias do Império Brasileiro. As províncias eram equivalentes aos estados atuais. Dom Pedro I foi a pessoa responsável por mandar fazer a primeira bandeira do Brasil. A história do Brasil está repleta de heróis e feitos marcantes, porém grande parte do ensino moderno não aborda esse episódio com a devida atenção. A bandeira republicana, que é a nossa bandeira atual do Brasil, após o golpe que derrubou a monarquia do Brasil em 1989, os republicanos precisavam criar uma nova bandeira para marcar a mudança de regime. Eles criaram baseada na bandeira dos Estados Unidos da América, que foi hasteada no dia do golpe. Como a bandeira foi rejeitada pela população e o próprio Deodoro da Fonseca demonstrou-se descontente com ela, o governo tratou de trocar. Baseado nas ideias positivas de Teixeira Mendes, criou-se uma nova versão da bandeira nacional. O verde passou a representar as matas e as vegetações do Brasil. O amarelo representa o ouro e a riqueza do país. O azul representa a abundância das águas brasileiras e as estrelas representam o céu brasileiro no dia do golpe republicano, que foi 15 de novembro de 1889. A frase Ordem e Progresso representa a ideologia positiva dos líderes da República nascente. Ao colocar lado a lado a bandeira imperial e republicana, percebe-se muitas coisas em comum. A presença da esfera no meio, o losango amarelo, o retângulo verde,
Isso acontece pois a bandeira republicana foi baseada na bandeira imperial. A nossa bandeira brasileira tem uma longa história que infelizmente é pouco falada nas escolas e tão pouco em casa, mas que precisamos saber para honrá-la. Muitos só falam que amam a bandeira, mas tão pouco conhecem. Você sabia disso? Caso seja novidade para você, comente sua reação e compartilhe para chegar a mais pessoas que não tiveram todo esse conhecimento nas escolas. Eu me chamo Felipe Peixe e estou trazendo sempre novidades aqui para vocês. Até mais!